Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu acabei de ler Memorial de Aires, do Machado de Assis. E não quero fazer resumo, análise de nada, assim. Eu só vou falar a minha opinião sobre o livro. Eu quero fazer uma crônica, entendeu? É muito curioso porque quando eu comecei a ler esse livro, né, eu passei, né, eu comecei a passar por um momento de turbulências, né, pessoais. E esse livro, de uma certa maneira, me ajudou a refletir sobre a vida, como as coisas são finitas, nada é eterno assim, né? A vida é um ciclo e que você às vezes não pode se apegar a certas coisas que são descartáveis, né? Porque a vida é para ser vivida, né? E a morte faz parte da vida. Então, eu lendo esse livro, de uma certa maneira, me fez uma reflexão, e aí fez um tipo de uma comunhão, né? Do que eu estava passando e o que eu estava lendo, a história. Bem, o livro, a estrutura do livro é um diário. É um diário em que um diplomata aposentado, o Aires, que aparece também no livro Esaú Jacó, um outro romance que até falei também, fiz um vídeo sobre ele lá atrás. Então, o Aires apareceu no Esaú Jacó e nesse ele também aparece. Ele é um narrador protagonista, não, ele é um narrador personagem. Enfim, ao longo, né, do livro, ele vai falando sobre seus pensamentos sobre a vida e as pessoas que ele encontra pelo caminho. Então ele fala um pouco do casal Aguiar, né, um casal de velhos muito próximos, muito unidos, mas só que tem uma tristeza que eles não têm filhos. E aí eles se apegam muito ao Tristão, né, que é um filho de um casal de amigos. Eles pegam como se fosse filho, mas esse menino, ele viaja para a Europa, fica muitos anos lá, e anos depois eles se apaixonam e adotam assim a jovem viúva Fidélia, né, que passou por um momento de luto muito forte, porque ela casou com um rapaz, né, até brigou com a família por causa disso, e ele morreu. Então, ela ficou muito sozinha e esse casal adotou. Aí depois, né, ela encontra com o Tristão e eles se casam e vão para a Europa, e o casal ficam sozinhos e se ajudam, fazem companhia um para o outro, né? E enfim, né? O romance ele fala sobre a finitude das coisas, né? Que quando a morte acontece, a vida continua, né, das outras pessoas. A Fidélia, ela perdeu o marido muito jovem, mas aí veio a vida e tal, e ela se apaixonou por outro, porque a vida continua, mas isso não significa que ela não gosta mais do marido falecido. Ela vai ficar com ele, né? Porque na realidade não é assim, você deixa de gostar de um, depois vai gostar de outro, como se fosse matemática. Não, às vezes, né, você pode gostar de duas pessoas, né? Principalmente na alma, nas lembranças. Não é assim, né? Não é porque ela casou com um, vai extinguir nas suas lembranças o outro. Não, nada a ver.
a memória continua viva, né? E o personagem, o Aires, ele, né, ele fala sobre isso, né? E também ele fala sobre essa questão, como ele era embaixador, vivia, né, as reuniões e cartas, e aí simplesmente ele jogou fora muita coisa velha que não tinha mais razão de ser, e guardou as coisas que realmente valia a pena para ele, né, as lembranças boas e tal, né? Então o livro o livro ele encara a morte, a questão da velhice, né, com de uma maneira muito serena, lógico, um pouco melancólica, mas tranquilo, né? Porque na verdade isso é um fato que vai acontecer, não tem como a gente lutar, né, contra isso, contra a morte, a velhice, a finitude, né? Então o livro o tempo todo aborda isso e me ajudou muito no momento que eu passei, me ajudou muito a pensar sobre isso. Então, para mim valeu muito a pena. Lógico que teve momentos muito parados, porque não é um livro de ação. Ele simplesmente, através dos fragmentos, ele quer captar como a vida é, entendeu? Então, se uma pessoa quiser ler um livro buscando ação, aventura, vai achar o livro um porre, Memorial de Aires. Talvez se eu tivesse lido mais novo, talvez eu iria detestar, mas justamente por uma comunhão de eu ler e o momento que eu passei, o livro me ajudou muito a refletir sobre o tempo, sobre a finitude, e que nós temos que encarar isso de frente, né, mesmo sendo triste e tal, mas a gente tem que encarar de frente e buscando serenidade para não piorar a situação, né, para a gente ficar tranquilo e ficar bem, né? Então é isso, só foi uma reflexão e eu recomendo o livro. Gente, eu quero fazer um parêntese. Mesmo que o livro tenha essa abordagem serena, tranquila, os personagens sejam bem calmos assim e resignados até, lógico que a ironia do Machado de Assis se encontra no romance, né? E tem muita coisa da ironia dele, e que às vezes até a gente ri, né, um pouco, porque, poxa, é bem atual a ironia dele, né? Então, só foi esse parênteses que eu queria abordar, falar.